Nós vamos falar agora sobre o acidente que envolveu um trem e um ônibus no CIA. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas. O cobrador está internado na UTI em estado grave. Nós tivemos acesso às imagens internas do ônibus e você vai ver agora tudo o que aconteceu durante esse acidente. Veja que o motorista, a gente vai mostrar, o motorista vai para trás de um caminhão, né? O cobrador sai da cadeira, no canto superior esquerdo dá para ver isso. O cobrador sai da cadeira, pula a catraca e vai para o fundo do veículo com os outros passageiros. Olha só, ele acabou de fazer isso. Ele ainda olha pela janela e vê o trem se aproximando. O momento em que o ônibus é atingido em cheio. Com a força da batida, o cobrador e os passageiros são jogados no chão. As imagens são bem fortes, né? Elas dão pra gente a dimensão do que aconteceu do lado de dentro. É uma visão privilegiada do que as pessoas sentiram e de como elas reagiram à chegada desse trem. Eles sabiam que o trem estava lá, mas o motorista não conseguiu se desvencilhar e não conseguiu simplesmente arrancar. Então o que ele pensou? Eu vou sair daqui para tentar me proteger, vou para a parte de trás, e se juntou às outras pessoas que estavam ali. A gente vai seguir nesse assunto ao vivo com a repórter Maíra Guedes, porque a Maíra tem novos fatos sobre essas investigações e vai trazer para a gente. Tem novos depoimentos, né? O motorista prestou depoimento, não é isso, Maíra? Prestou sim, viu, Neila? Ele permanece internado, tá, no hospital de base. A situação dele está sendo acompanhada pela equipe médica e a equipe que está investigando já foi ao hospital para interrogá-lo. Ele deu o depoimento, alguns detalhes que vão ajudar bastante nessa investigação. Então, o depoimento dele, embora ele ainda não tenha sido liberado do hospital, já foi feito para a polícia. Havia a expectativa, viu, Neila, que ele ontem fosse ser liberado do hospital e aí seria levado para a delegacia, poderia ficar preso, mas isso não aconteceu. De acordo com o delegado que está acompanhando esse caso, nenhuma hipótese foi descartada. Portanto, está investigando aí se pode ter sido um homicídio por conta da mulher que acabou falecendo, como também se pode ter havido uma falha mecânica no ônibus. Tudo isso está sendo levado em consideração. Esse é um período de pegar provas, de pegar laudos, análises, para assim a polícia chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu e levar a responsabilidade a quem é de direito nesse caso. Esse homem, então, o motorista, ele está internado. A polícia disse que ele pode ser preso preventivamente dentro desse processo de inquérito, de investigação. Então, a gente aguarda com relação ao depoimento que deve ser prestado novamente pelo motorista. Agora, com relação às vítimas, a gente tem ainda 3 pessoas internadas no IGES, no hospital de base, que é administrado pelo IGES. Uma dessas pessoas, ela está em estado gravíssimo, está na UTI com ventilação mecânica e está sendo acompanhada de perto pelos médicos. Há uma outra pessoa que ainda está internada, mas aí está sendo acompanhada pela equipe de psicólogos e psiquiatras, porque ela foi levada ao hospital num estado de choque. Então, está sendo determinado qual vai ser o posicionamento dessa pessoa que ainda está internada. Tem uma terceira pessoa que acabou recebendo alta ontem, também estava lá por causa do choque, né, pelo trauma que sofreu, e agora a responsabilidade de retornar daqui uma semana para que seja acompanhada de perto também pela equipe que iniciou esse tratamento para tratar a questão psicológica desses passageiros que estavam no ônibus. Bem, a gente teve acesso, viu, Neila, ao depoimento do motorista do ônibus, esse que apareceu aí nas imagens que você acabou de narrar, ele que estava ali à frente, estava no volante. Ele prestou o depoimento e a nossa equipe de reportagem teve acesso a esse documento. Quem traz para a gente os detalhes é a repórter Josiane Ricardo. O motorista do ônibus é o homem de 42 anos que segue internado no hospital de base. Logo depois do acidente, ele foi levado para a unidade de saúde porque teve uma crise nervosa. Teria ficado ali em estado de choque. Mas os policiais da 3ª delegacia ali do Cruzeiro, que investigam esse caso,
foram até o hospital e, com autorização médica, conseguiram conversar com esse motorista do ônibus da Aviação Marechal, que saiu do setor PSUL na última sexta-feira em direção à Asa Norte. E aos policiais, esse motorista já prestou um depoimento inicial sobre o acidente e ele disse o seguinte, que foi surpreendido pelo trem, que ali teria uma placa que avisava sobre a passagem de trens ali, também teria percebido os sinais sonoros, mas de acordo com o depoimento desse motorista de 42 anos, ele não teve como sair do local. Isso porque, segundo ele, o trânsito estava parado, teria ali algum carro atrás dele e também na frente. Então, ainda de acordo com a versão desse motorista, um segundo fator que levou, que provocou esse acidente é que o ônibus, segundo ele, era velho e que tinha mais de 10 anos ali de uso. Então, ele não teria conseguido arrancar com o carro naquela situação que ocasionou esse acidente que, infelizmente, matou uma mulher de 37 anos e deixou outros feridos. Nós também tivemos acesso a outros 2 depoimentos, que, na verdade, é de uma mulher de 58 anos, que ela disse o seguinte, que na hora ali, que quando o trem ele deu o aviso sonoro, ela estava meio desnorteada, mas essa mulher confirma o congestionamento ali no momento do acidente, que teria acontecido por volta das 17 horas da última sexta-feira. Um outro depoimento que nós tivemos acesso é de um homem de 47 anos, que ele falou o seguinte, que estava sentado atrás do motorista e o ônibus teria parado em cima da linha. Ainda de acordo com esse homem, o sinal fechou e não teve mais como o ônibus ir para frente ou para trás. E que atrás do ônibus, na verdade, tinha um carro e ainda tinha um caminhão. Então, essas 2 versões dos depoimentos que nós tivemos acesso corroboram com o depoimento do motorista, mas o delegado responsável por esse caso, que atende ali na 3ª Delegacia do Cruzeiro, responsável por essas investigações, diz que foi aberto um processo, um inquérito que vai apurar tudo isso, que na verdade algumas testemunhas ali foram ouvidas, essas que a gente acabou de falar, e também uma perícia que foi feita no local. O laudo dessa perícia sai ali em mais ou menos 30 dias. Então, com esse resultado, vai ser possível saber realmente as verdadeiras causas desse acidente que matou uma mulher e deixou outros feridos. Nós procuramos a Aviação Marechal, responsável por esse ônibus. Eles disseram que a vistoria no coletivo estava em dia e que tinha outra vistoria já marcada para o dia 26 desse mês. Então, esse caso passa a ser investigado pela delegacia e com o resultado dos laudos vai ser possível saber a verdadeira causa desse acidente. É claro que a gente vai ficar nesse caso até a conclusão dele, a gente precisa entender o que esses laudos vão dizer, o resultado da investigação, tem muitos fatores envolvidos nessa história e é um assunto de interesse de toda a população, porque a gente está falando aqui justamente que as pessoas ainda não se sentem seguras para deixar o carro em casa e pegar o transporte público. E uma das reclamações principais que a gente vê, no geral, você pode perguntar para quem pega ônibus, se você pega ônibus, você sabe disso, é a condição dos ônibus. A gente está falando de concessões que passam aí de anos, de décadas, E uma das cláusulas para que as empresas tenham o direito de ter essa concessão e circular por todo o Distrito Federal é que apresentem carros em condições, veículos em condições de circulação. Os ônibus têm que ter manutenção. Eles têm que passar por vistorias frequentes. Ah, mas teve uma e ia passar por outra. Será que está resolvendo? Será que está adiantando? Porque se está tendo acidente por conta de problema, as pessoas falam que quando chove molha dentro. O pneu está careca. A gente falou de um acidente aqui que tirou a vida de 17 pessoas no mês passado. E também as condições do ônibus eram precárias. O ônibus parou na via, Foi dito a ele que fosse estacionar numa garagem porque o pneu estava careca, porque o freio não estava bom. Então, tudo isso é levantado todos os dias. Eu vou falar com a Maíra Guedes aqui, de novo. Maíra, a gente tem, com frequência, problemas relacionados à qualidade dos ônibus. A gente precisa bater nessa questão da fiscalização e dos veículos que estão sendo entregues para a população com autorização de cobrar essa passagem. As pessoas pagam caro pela passagem para poder circular. É comum a gente ver problema aqui de condição de ônibus,
Frequentemente a gente recebe denúncias, né, Neila, vídeos de telespectadores mostrando a qualidade desses ônibus, na verdade, a falta de infraestrutura em muitos ônibus. É claro que nesse ponto específico com relação a esse acidente do trem é algo que ainda está sendo levantado, foi algo abordado no depoimento desse motorista e que vai ser levado em consideração pela polícia nessa investigação, mas até o momento não tem nada comprovado que o que aconteceu foi em decorrência de uma falha mecânica ou de uma estrutura do ônibus. E bem lembrado com relação a esse ônibus interestadual, que a gente também fez uma cobertura a respeito desse acidente que matou dezenas aí de pessoas. E esse ônibus, sim, aí houve uma abordagem ali do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, que estava no posto da PRF, constatou que os pneus estavam carecas. Na hora foi verificado que não havia a concessão desse ônibus, e isso sim foi levado também em consideração na investigação para levar os responsáveis a responderem pelos atos, pelas mortes que foram causadas. Então são duas situações diferentes e nesse caso agora específico do trem, isso é um ponto que vai ser levado em consideração pela polícia, bem como outros fatores, viu, Neila? A gente está falando com base no depoimento do motorista e também de alguns passageiros, de que havia um engarrafamento, que não tinha como sair ali da linha do trem, mas tem que ser levado em consideração também a sinalização. A gente tem aqui pelo Distrito Federal várias pistas, várias rodovias em que o trilho de trem passa por ali e a gente tem que saber como é que está essa sinalização, se a sinalização está em dia, como é que o motorista deve se portar, porque nós estivemos nesse local ontem. É um local que realmente tem engarrafamento, principalmente no horário de pico, tem um semáforo muito próximo a essa linha do trem e o que acontece? Quando o trânsito está parado, os motoristas acabam parando em cima dessa linha, sendo que há uma sinalização também mostrando que deve se manter uma margem de segurança, porque caso haja o aviso sonoro, caso um trem esteja se aproximando, é a margem de segurança para que esses motoristas não sejam atingidos. Então tudo isso vai ser levado em conta na hora da investigação. Se essas imagens certamente vão ajudar bastante, porque a gente viu pelas câmeras aí que você narrou agora há pouco, que mostra a parte da frente, mostra o engarrafamento, mostra alguns carros conseguindo sair na linha do trem. Mas é importante também levar em conta todos os comportamentos ali na hora, tanto dos motoristas que estavam próximos, como do motorista do ônibus, e também se a sinalização ela foi feita da forma adequada. Então são muitos depoimentos para serem colhidos até que a polícia de fato chegue a uma conclusão. Neila. Maíra, muito obrigada. É bom a gente levantar sabendo que são muitos pontos e que a gente tem que trazer os detalhes para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal, né? Essa questão de você parar no trilho do trem é muito arriscado. Você não se para no trilho do trem. Você para antes ou para depois. Se o trem vier e você está no engarrafado, você não tem como sair. A mesma coisa é com faixa de ciclista, por exemplo, né? Com faixa de pedestre. Você vai parar antes, você não vai parar em cima. Você tem que respeitar que naquele momento as pessoas podem circular por ali. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E eu vou me corrigir aqui que eu falei do último acidente. 17 pessoas ficaram feridas e 5 morreram.